Gente, eu acho que, em relação à questão dos BRICS, a Argentina deve ser, porque essas questões aí, quando o presidente Fernandes faz um comentário como ele fez hoje, isso tudo já estava sendo tratado nos bastidores há muito tempo. Então, eu não tenho dúvida que havia já uma expectativa dos outros países, dos outros membros, aguardando essa declaração do presidente Fernandes. Em relação a antigas repúblicas soviéticas, muitas delas estão na esfera da Rússia e vão certamente acabar entrando em um bloco cujo motor econômico, político e militar, dentre eles, seja a Rússia. Agora, a Argentina, eu acho que é uma novidade importante nesse contexto. É uma novidade importante. O pessoal está perguntando se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que muito mais do que isso, a questão é você estipular algumas situações, tecnicamente, para que a Argentina entre para somar. Isso em relação não só ao Brasil, mas em relação ao contexto, né? Eu tenho certeza, tá, que eles têm a oferecer. Tem muito recurso energético, tem muito mineral e tem uma agropecuária extraordinária. Eu não sei, eu acho que eles não vão concorrer com o Brasil. Eu lembro, mais uma vez, tentando utilizar um exemplo que eu aprendi na época da atividade comercial lá atrás, né, quando eu aprendi atrás de um balcão, fazer negócio e tudo mais. Eu acho assim, que de repente você tem numa rua muitas pessoas que trabalham com o mesmo produto, não necessariamente você vai vender menos. Às vezes você cria condições para que melhores negócios sejam feitos naquela região. Eu não vejo com antipatia a possível entrada da Argentina nos BRICS. E também não acho que os BRICS tornar-se-ão, num curto espaço de tempo, um bloco militar. Muito provavelmente, eles primeiro vão se consolidar como um bloco econômico forte. É possível que isso questione a hegemonia do dólar, sob o ponto de vista do referencial da moeda. Muita gente diz que o Gaddafi morreu na Líbia porque questionou a hegemonia do dólar nas relações com o seu petróleo e gás, né? Eu coloquei, inclusive, e compartilhei um vídeo do Muammar Gaddafi. Eu acho que esse vídeo é por volta de 2011, mesmo no ano em que aconteceu aquela tragédia que ele foi linchado publicamente, que ele disse que a Rússia sabia que a OTAN queria chegar na Rússia para pegar e meter a mão no carvão, nos metais, no petróleo, no gás, tá? Então, eu acho o seguinte, que depois de destruir a Líbia, depois de destruir o Iraque, a antiga Iugoslávia, o Afeganistão... Gente, no Afeganistão, eu vou dizer uma coisa para vocês. No Afeganistão, as pessoas acham que a operação no Afeganistão foi visando os talibãs e o Bin Laden depois do September 11. Se vocês pegarem, né? Inclusive ontem, o próprio Pepe Escobar lembrou, falando lá no 247, ele lembrou de uma situação que é real. Os afegãos, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que muita gente não sabe, mas os afegãos, o governo talibã, conversava com as grandes petroleiras nos Estados Unidos. Todo mundo, né? O Márcio que está lá perto, está em Guadalajara, deve lembrar disso. Todo mundo sabe que os talibãs iam para o Texas para conversar com as grandes petroleiras nos Estados Unidos, porque havia todo aquele jogo em relação a não só a exploração do gás, mas a construção dos gasodutos. A questão dos gasodutos que passam por Afeganistão, por Paquistão, em direção à Índia. Quer dizer, o gás do Afeganistão, o gás das ex-repúblicas soviéticas. Por isso que eu falo para vocês, a violência cometida contra a República de Nagorno-Karabakh e contra os armênios, ela decorre também da questão do gás do petróleo, do caminho dos gasodutos, dos oleodutos e naturalmente, dos minérios, que interessam para essa aliança ocidental. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o fortalecimento dos BRICS, a entrada da Argentina, na realidade, os países estão percebendo o seguinte, que a hegemonia que parte da OTAN, que parte de Londres e de Washington, ela tende, com o passar do tempo, a questionar todos os espaços nacionais, de maneira que, se não houver uma união, eu falei isso em várias entrevistas, tenho falado isso aqui no canal, que o conflito na Ucrânia ele visa o controle político da Rússia como uma escala em direção à China. Então, imagine o que seria a África do Sul isolada, a Índia, mesmo nuclear, isolada, não é?
e o Brasil, que não é nuclear, isolado. Presas fáceis. Se eles vão até para cima da Rússia, com 7 a 9 mil ogivas nucleares, se eles tentam criar frições, inclusive com a República Popular da China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e com todos os recursos econômicos que possui. É claro que esse pessoal está vendo que se não houver essa união, esse eixo, esses oligopólios que operam nesse eixo Washington-Londres, eles vão buscar tudo. Eles vão buscar tudo. Então, para mim particularmente, não tem dúvida, Márcio. A questão é que assim, as pessoas não têm muita memória, as pessoas não estudam, as pessoas ficam à mercê da CNN e da Globo e da BBC. Então tá fácil mentir, né? O Talibã sempre teve boas relações com os Estados Unidos, que apoiaram entre 92 e 95 contra o Ahmad Shah Massoud. É a verdade. E esse pessoal, Márcio, eles estavam sempre no Texas. Eles estavam sempre conversando com as petroleiras dos Estados Unidos. Tá? Guacira, se eu garanto que o nosso país não é nuclear, até onde eu sei, eu garanto. Agora, salvo se houver alguma informação da qual esteja privado. Tá? Garantir, eu só posso garantir o que eu faço. Tá? Mas as informações que eu tenho que o Brasil... o que você colocou é interessante, tá? O que você colocou é interessante, porque eu quero dizer uma coisa para você. O Brasil, tá? Eu vou colocar um negócio para vocês aqui de uma forma muito clara, vai tirar a dúvida de muita gente. O Brasil tem condição técnica de construir seu artefato. O que falta é uma decisão política. Agora, em quanto tempo, eu não sei. Mas o Brasil tem condição técnica de construir seu artefato. O que falta é decisão política. E a decisão política ela só acontece se a sociedade de fora para dentro for buscar um respaldo para esse tipo de situação. Tá? Um respaldo para esse tipo de situação. O que eu vejo, na realidade, é que essa ampliação dos BRICS, essa coisa de todo mundo querer entrar no BRICS, está todo mundo buscando proteção, gente. Então, o que o Heron está colocando aqui é apoio a Argentina, Brasil e Venezuela no grande BRICS, seremos mais fortes. Está perfeito, porque é o seguinte, está todo mundo buscando proteção, vendo o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na antiga Iugoslávia, Afeganistão e tudo mais. Então, está todo mundo buscando proteger, não é, o seu próprio